E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de vender horas, essa lógica de que se você está vendendo suas horas, elas não são escaláveis e como que isso, se feito de forma precoce ou no tempo errado, pode levar um negócio a desandar suas ações e como que você pode deixar de trocar suas horas, vender suas horas para criar uma estrutura em que suas horas serão multiplicadas e você vai conseguir escalar o seu faturamento. Tudo isso feito de forma progressiva e gradativa. É sobre isso que falaremos hoje. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador aqui da Decision Pro, eu treino donos de negócios que estão começando a escalar, a criar uma estrutura enxuta, altamente rentável, com um time que depende cada vez menos dele no operacional, sobretudo aqui desmistificando, colocando luz em erros de julgamento que muitas vezes o mercado traz a respeito disso, de crescimento, e também para que os donos de negócios consigam se manter firmes na trajetória que incerta e de certa maneira que traz desafios imprevistos e desconhecidos nessa jornada de crescimento. E hoje, particularmente, é mais uma coisa a respeito de um mito e de não seria um mito necessariamente, mas é uma apropriação de conceitos e de lógicas que vão apelar para tentações do ser humano, de preguiça, de trabalhar menos e de diminuição do esforço, que a gente precisa ter claro. Eu venho de uma criação, onde eu aprendi que eu tenho que tomar muita atenção para eu vender as minhas horas, que eu estou trocando a minha hora por... Eu poderia ter... Se eu estou usando a minha hora e não estou pensando em crescer... Eu acho que você também que está me assistindo aqui já deve ter tido acesso a gurus que ensinam que você precisa ter um negócio escalável, ter ativos para ter renda passiva, para que você não venda a sua hora. E aí, ok, o grande ponto de tudo isso que a gente está falando aqui, vai parecer que eu estou até meio sendo redundante ou crítico do mercado, assim, mas é que é uma nuance tão pequena que se a gente erra nessa nuance, a gente vai fazer a coisa errada. A gente vai se precipitar e vai levar muito a sério conselhos que têm o seu devido tempo para se amadurecerem, como é o desse de vender horas, Eu vejo que no mercado, principalmente do marketing digital, as pessoas elas querem focar muito em soluções escaláveis, de modo que ela entregue o máximo possível e ela utilize que a hora dela possa valer mais. Ela não pode vender mais a hora dela. Isso é uma coisa muito comum de professores e de treinadores desse mercado que dizem que vender a hora você está pensando pequeno, você tem que acelerar, você tem que escalar e assim por diante. Ok, eu entendo que a gente deve pensar em construir renda passiva através de investimentos, deve pensar em ter toda uma construção de negócios que permita que seja escalável, que você não precise o negócio está funcionando ali dependendo ativamente da sua colocar energia, isso tudo é uma construção. Agora o problema é quando isso começa a atuar cedo demais, de forma precoce demais e faz com que... Qual que é o problema de você vender sua hora e faz a pessoa vender a alma, porque ela não quer vender a hora dela. Ela acaba vendendo a alma dela ali por uma estratégia, por aceleros ali, ela perde um ano de vida muitas vezes num negócio que ela acelerou demais, colocou muita energia e que o negócio ainda não tinha maturidade e o crescimento não se estruturou. A gente vê muitos negócios começando muito forte ali e depois parece um rojão, Muita força e depois some. Depois some, negócios do tipo rojão, E a gente tem que tomar cuidado porque essa lógica do automatizar, do você escalar, de você deixar as coisas gravadas e você não usar a sua hora, ela pode se voltar muitas vezes com o dono do negócio que quer as coisas rápido demais. Agora, para o cara que tem paciência, essa é uma lógica muito massa, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a hora dele, vai empregar bem as horas de trabalho dele, ele vai ser o cara que tem paciência, é disciplinado financeiramente, não entra tanto nos desejos de consumo, ele vai conseguir empregar bem aquela hora que ele podia estar pensando picuinha, que ele está pensando coisa ruim, pensando em coisas, em inseguranças, em trabalhar, em fazer algo para agregar para o outro, para o próximo, mesmo que ele esteja nessa hora trocando as horas dele, ele esteja vendendo as horas dele. Então a gente tem trabalhos, por exemplo, de terapeutas, de
de pessoas que atendem em hospitais, de médicos que são vendidos por hora. E qual é o problema, né? E se a pessoa tiver uma boa gestão financeira, ela souber fazer investimentos de forma conservadora e de forma inteligente, ela vai conseguir com o tempo, ao longo dos anos, construir sua renda passiva. E não significa que ela vai vender as horas dela para sempre. Mas a gente está falando de unidades de tempos muito irrealistas para se deixar de vender as horas. A gente vê donos de negócios muito precocemente querendo sair da operação, coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara achar que ele vai sair da linha de frente do negócio. Criam produtos, né, uma multiplicação de produtos de baixa qualidade. Então, para mim, na minha opinião, pelo que eu estou observando disso, o cara ele ficou tão afoito em vender a hora dele que daí ele optou por vender a alma dele, fazer uma coisa que não tem qualidade, porque é escalável. Mentorias, a gente vê, gente, mentorias no mercado, assim, no negócio, que são mentorias que duram o dia inteiro. Você imagina você ficar numa mentoria o dia inteiro, cara, 20 horas, 10 horas, tem mentoria que 20 horas que eu exagerei, né? Não sei se alguém conseguiu bater esse recorde ridículo aí, mas tem gente que, cara, eu acho que tem pessoas que, desculpe a minha agressividade aqui, não precisa falar que é ridículo, é a pessoa que está fazendo, né? Mas é que chega a ser tão absurdo algumas coisas de entrega, de mentorias, que o cara faz o hot seat dele ali, 10 minutinhos, e aí a pessoa paga um alto ticket por isso, paga uma grana, e aí é uma entrega maluca, é um jeito de escala que a pessoa se colocou que não necessariamente gera valor, é muita cortina de fumaça, é muita divulgação de prova social ali, de tais negócios, e é um excesso, entende? É um excesso sem um devido fundamento. Tudo isso porque parece que o trabalho que está sendo feito ali, onde você está dedicando as suas horas, não tem valor. E é um problema muito grande você começar, se o dono do negócio ele começa a achar que a hora dele ali, ele tem que aumentar o valor da hora, ótimo, aumente o valor da hora, mas de que o valor, né, começa a ter uma visão meio que maluca de escalar, de que o trabalho deliberado ali não tem valor, é muito grande, tá? O problema dessas coisas é nas nuances. E o que eu quero dizer com isso? É que aí o dono, ele salta se ele, por exemplo, é um prestador de serviço, que ele atende individualmente, que ele faz uma coisa mais artesanal, ele tira essa capacidade artesanal, individualidade, a arte do que ele faz, e ele já quer escalar logo, né? Com base nessa lógica de que ele não pode mais vender as horas dele. É o extremo. Então, o que eu recomendo nessa hora? É a gente fazer a coisa de forma progressiva e gradativa. Enquanto faz com possibilidade de escala, faz com potencial ali, documenta, faz com espírito de serviço, faz com a organização, crie rotinas que podem ser aprimoradas. Vender a hora e continuar vendendo horas pelo resto da vida sem uma melhoria, eu acho que aí é muito ruim. Sem pensar em progresso, sem pensar em se capacitar para melhorar, fazer a mesma coisa do mesmo jeito ali, sem uma intenção de melhoria, não no sentido de rotina, de fazer a mesma coisa, compromissadamente ali, mas assim, é no sentido de não ter melhoria e não ter visão de crescimento, aí é ruim. Mas quando fica uma coisa de um pensamento meio obsessivo ali, de que a pessoa não consegue nem enfrentar os primeiros anos no qual ele vai ter que usar as horas dele ali, a presença dele para treinar o time, aí sim eu entendo que é um pensamento bem contaminado aí, que tem algumas linhas de negócios e de ensinamentos aí no mercado que acabam usando a pressa, usando a velocidade para desvirtuar o trabalho essencial ali, o trabalho diligente, o trabalho exigente que demanda treinar, capacitar e desmerece também o trabalho de quem tem um professor que está ali vendendo suas horas mesmo e de que parece que existe um jeito, de que existe uma tática infalível para você sair desse mundo normal, das pessoas normais e ser o fodão ali que não vende mais as suas horas. E a gente vê que tem muito negócio que começou assim e não está terminando bem porque perdeu a qualidade, perdeu o envolvimento, perdeu o cuidado com o cliente ali, porque não treinou, capacitou os times, entrou numa rodada de ganância, de querer maximizar os ganhos ali em prol em comprometendo a entrega. Então tem que tomar muito cuidado com essas máximas, com esses vieses de, se você não sabe usar bem essas informações, ela pode gerar uma grande ansiedade, desmerecer o que você está conseguindo fazer bem feito agora, e que se você fizer consistentemente, com visão de futuro, com poupança, poupando, né? Poupança não, com
poupando, aprendendo a investir, trabalhando seus sonhos de consumo, tendo moderação, evitando se motivar pelo carro do ano, por uma grande casa, por tudo aquilo que tem o seu momento certo de acontecer, mas agora que você está fazendo o seu negócio estruturar, você pode sim viver uma vida enxuta. Procure fazer dessa forma, que vai te dar, você vai poder sim, essas horas serão valiosas, você vai poder valorizar, inclusive mais cada vez suas horas, a ponto de você ter já multiplicar suas horas com o seu time, capacitando pessoas, mas existe um preço, a capacitação existe um preço, é a sua hora, ela é o seu tempo, é a sua vida, para que você possa, a sua doação, para que você possa crescer. Não tem jeito, todos nós estamos sujeitos a isso. Tem que tomar cuidado para não se deixar enganar de que dá para pagar de uma outra forma. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa reflexão, foi um ponto de atenção aqui na hora de cuidado para não querer tanto, ficar tão preocupado em vender suas horas e acabar vender sua alma aí para um negócio que não tem fundamento. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.